tarde, meus amigos. Bom estarmos aqui, como o irmão Fernando orou, na presença de Deus, melhor lugar do mundo. E vamos continuar a nossa série de Daniel e Apocalipse, hoje com o tema Abominação em Babilônia. Abominação em Babilônia. A gente está falando sempre de Babilônia porque Daniel, o livro, a parte histórica, trata dos eventos acontecidos em Babilônia, e ela é a ilustração que o apóstolo João no Novo Testamento toma para falar da Babilônia mística, espiritual, cujos moradores da terra andam embriagados com o vinho que vem dela, com a doutrina que vem dela. E é nosso dever, como atalaias, avisar o mundo, falar para as pessoas, com carinho, sim, mas sem esconder nenhuma verdade. Eu creio que o mundo ele vai tomando partido à medida que o tempo vai se aproximando do fim. Mesmo aqueles que não são adventistas nem conhecem a mensagem da Bíblia totalmente como nós conhecemos, eles vão se alistando no bem, no exército do bem ou no exército do mal. E aqueles que têm o privilégio de conhecer a Bíblia e toda a verdade, como nós temos tido, para nós é um prazer imenso poder viver nesse tempo seguindo as orientações que Deus nos dá. Então, abominação em Babilônia. Todas as vezes que um grupo religioso, todas as vezes que uma denominação segue algum mandamento ou tem alguma prática que não esteja fundamentada na palavra de Deus, isso vai abrindo precedentes para que ela continue errando e se distancie cada vez mais de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Toda vez que alguém, um indivíduo ou uma congregação ou um grupo de pessoas toma conhecimento de uma verdade e começa a praticar essa verdade, ela vai se aproximando mais da luz de toda a verdade. Vocês perceberam? Quando? Obrigado. Não tem logo aqui para mim dar uma olhadinha aqui na língua. Isso. Pronto. Eu repito, quando algum indivíduo ou alguma denominação, alguma religião faz as coisas diferente do que a Bíblia ensina, ele vai se afastando e abrindo precedentes para continuar fazendo outras coisas, até que a ruína seja total. E o contrário também é verdadeiro. Cada vez que você tem luz sobre um assunto e começa a seguir essas orientações, mais você se aproxima da totalidade da luz, do conhecimento total. E aqueles que têm luz e não se aproximam, estão cometendo o chamado pecado contra o Espírito Santo. Jesus falou assim: toda blasfêmia será perdoada aos homens, mas a blasfêmia contra quem? Essa, preste atenção no que está embutido nesse verso da Bíblia. Eu posso blasfemar contra você? Não. Contra um outro ser humano? Blasfemar? Eu posso ofendê-lo, mas blasfemar, eu só posso blasfemar contra quem? Contra Deus. E se Jesus falou que toda blasfêmia contra o Espírito Santo, portanto o Espírito Santo é quem? É Deus. Fica subentendido que o Espírito Santo é Deus, né? Então essas abominações de Babilônia, que é o vinho, a prostituição espiritual e tudo que a Babilônia histórica tinha para o seu povo, hoje a Babilônia moderna, mística e espiritual também infelizmente dá para as pessoas. A Bíblia diz que reis, multidões, nações e língua estão embriagadas com o vinho de Babilônia. E aí, eu acho que eu tenho aqui já, Miltinho, por favor, eu passei domingo aqui, já liguei. Estava ligado? Ok, pronto. Espera lá, eu acho que adiantei demais. Opa! Não, Miltinho, eu acho que... Põe de novo aí no início, por gentileza, aqui eu controlo. Pode colocar no primeiro slide. Maximiza. Mas você tem aí um vídeo que eu queria te pedir. Domingo passado eu passei aqui um vídeo daquele padre católico que disse que ser homossexual é o quê? Lembra o que ele falou? É um dom de Deus. Você não estava aqui no vídeo, né? Abominação em Babilônia. Observe. Tudo contrário ao que diz a palavra de Deus. E é claro que eu não sei se tem ninguém aqui que tem a opção homoafetiva. Eu espero que não tenha, né? Mas se alguém tiver, eu tenho que respeitá-lo. Esse é um assunto que dá, inclusive, cadeia. Vai querer o vídeo agora? Sim, vou.
por favor, você vai colocar, vamos ver o do padre, que acho que domingo, você tem ele aí ainda? Domingo, quem não ouviu, vai ver aqui, e hoje eu trouxe de 2 pastores evangélicos, também concordando com esse mesmo princípio. Abominação em Babilônia. Temos que dizer a verdade com amor, sim, mas não podemos esconder nada. E como atalaias, nós precisamos... você quer que eu te oriente aqui? Vamos lá. Me ajude aí. Aí, isso. Esse só de domingo. Pode passar aí, para a gente ir revendo aqui. E aí, quem não ouviu, como o Fernando, vê isso aí. O evangelho por excelência é o evangelho da inclusão. O evangelho é porta estreita, sim, é um amor exigente, mas é uma porta sempre aberta. Veja o jogo de Deus palavras. nunca fecha a porta para ninguém. Por isso, talvez seria momento de, assim como fomos capazes de dar um salto na sabedoria do evangelho, vencer a escravidão, não está na hora da gente dar um salto na perspectiva da fé e superar preconceitos contra os nossos irmãos homoafetivos? Pensemos, por exemplo, na perspectiva da fé. Na perspectiva da fé. Quando a gente olha para a homossexualidade, a gente não pode dizer que é opção. Opção é alguma coisa que livremente você escolhe. E orientação, ninguém escolhe. Um dia a pessoa se descobre com esta ou aquela orientação. Escolha será a maneira como você vai viver a sua orientação. Se de uma forma digna, ética ou de uma forma promíscua. Mas promiscuidade pode se viver em qualquer uma das orientações que se tem. Então, já que não é escolha, já que não é opção, já que a Organização Mundial da Saúde, desde a década de 90, não considera mais como doença, na perspectiva da fé, nós só temos uma resposta. Se não é escolha, se não é doença, na perspectiva da fé, só pode ser um dom. É dado por Deus. Dom é isso, é dado por Deus. Não tem jeito. Se não é escolha, se não é doença, é dom. É dado por Deus. Mas talvez os nossos preconceitos não consigam perceber o dom de Deus. Levítico capítulo 18. Abra sua Bíblia. Ele disse que a Organização Mundial de Saúde é quem diz quando é ou quando não é, né? O padrão, a regra dele para dizer se está certo ou errado não é a Bíblia, é a Organização Mundial de Saúde. Levítico capítulo 18. Uniões abomináveis a partir do versículo 19, e para a gente ser bem sucinto, versículo 22 e 23. 22 e 23, que já inclui um outro assunto também. Levítico 18, 22 e 23. Levítico 18, 22 e 23. Ok? Pode ler, por favor. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. É o que isso aí? É abominação. Abominação em Babilônia. É o tema nosso. Com homem não te deitarás como se fosse mulher. Isso é preconceito? Não. Isso é o quê? Conceito bíblico. Não é preconceito. Conceito da palavra de Deus. E o próximo? Só para a gente fechar. Nem te deitarás com animal, para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal, para ajuntar-se com ele. É confusão. Confusão. Zoofilia, né? É uma prática comum no mundão aí fora. Então vejam, abominação em Babilônia. Todas as vezes que um grupo religioso defende uma ideia dessas aí que está contra a palavra de Deus, nós chamamos isso de blasfêmia, de abominação. E é isso, infelizmente, que Babilônia pratica e o mundo inteiro vai sendo levado. Veja o jogo de palavras. Na perspectiva da fé, o Evangelho é inclusivo. Temos que amar, vencer o preconceito, deixando fora os princípios da palavra de Deus. Agora, um outro texto no Novo Testamento, 1 Coríntios, capítulo 6. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Verso 9 e o 10.
e a gente contextualiza e compara as palavras que esse religioso falou aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 9 e 10. Ok? Fernando, vai de novo. Me ajuda. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ok, aqui no versículo anterior, que foi o 9, ele fez menção de dois termos. Ele falou de efeminados e falou de sodomitas. Aí nós temos aí, efeminado é aquele que faz a parte que seria feminina na relação homoafetiva. É efeminado. E alguns até que vieram, que largaram essa prática, que se converteram, tem, irmãos, uma luta, travam uma luta enorme para vencer os desejos da carne, porque estavam acostumados a isso. E quando alguém dessa natureza chegar para essa igreja, vamos abraçá-los, mas dizer-lhes que o ato dele está fora daquilo que a palavra de Deus diz. Vocês conhecem aqui o testemunho do irmão Cledoaldo? Não, ele não deu testemunho aqui ainda não, ele é lá da igreja da Chácara. É uma pena, eu vou convidá-lo para vir aqui, antes do seminário. O irmão Cledoaldo entrou pela segunda vez na igreja adventista da Chácara. A primeira eu não estava lá, e na segunda eu ia pregar. E ele entrou cheirando a álcool, com os trejeitos feminados, com aquele turbante aqui na cabeça, cheio de joia, de contregum, aquelas pulseiras usadas, e ele, além de efeminado, ele, posso falar porque ele não tem dificuldade nenhuma, você conhece ele, Cristiano, e ele frequentava um terreiro de espírita, e então ele entrou na igreja num sábado de manhã, e os irmãos trouxeram ele para o segundo banco. Eu ia pregar. E na hora da escolinha, da adoração infantil, ele começou a falar tentando atrapalhar, dava risada, aquela risada escandalosa. Aí alguém viu, eu pedi para alguém sentar ao lado dele para não permitir que ele atrapalhasse. Mandaram uma irmã. E quando a irmã passou, ele deu aquela olhadinha assim, de cima a baixo, como olham as pessoas mal intencionadas assim. Aí eu, lá do público, falei, não, vem um homem. E aí daí a pouco tiraram a irmã e veio o irmão Eduardo. E aí eu mandei um bilhetinho dizendo, me diga o nome desse rapaz. Aí mandaram o bilhetinho, Cledoaldo, só que eu entendi Clodoaldo, porque Cledoaldo é difícil, né? Clodoaldo tem muitos. Aí quando eu me levantei para pregar, eu olhei bem no olho dele assim e falei, Clodoaldo, a partir de agora eu falo, você e a congregação escuta. A não ser que eu peça para vocês falarem, porque ele estava atrapalhando muito. Falando, dando aquelas risadas, com aquele jeito efeminado. Aí ele olhou para mim e falou, mas no lugar que eu frequento todo mundo fala. Falei, bom, no lugar que você frequenta mas aqui é um pouco diferente, tá bom? Aí comecei. Irmãos, o estudo, eu sempre uso muito a Bíblia, vocês já perceberam, né? Eu gosto do folhear da Bíblia. E aí, quando ele ia falar, o irmão Eduardo botava a mão assim na boca dele para não atrapalhar. Porque imaginei, o inimigo manda para poder atrapalhar o culto ao Senhor. Toda vez que Eduardo colocava a mão. E isso foi algumas vezes, até que no final, quando eu já estava passando da hora, como eu sempre passo, né? Aí eu falei, irmão, tem umas 3 versos, eu preciso fechar esse assunto. Aí ele olhou assim para mim e disse, esse pastor também não deixa nem a gente descansar, é Bíblia, 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 Bíblia. E isso provocou uma risada dentro da igreja também, mas eu fiquei sério para não... Sabe, irmãos, quando nós terminamos o culto, o irmão Paulo pegou ele e levou para a casa dele. Deu almoço para ele, começou a estudar a Bíblia com ele. Cledoaldo, se vocês olharem para ele hoje, é um negócio, é a transformação assim, é impressionante. Se veste como homem, foi batizado já, é claro, se veste como homem, fala como homem, trabalha. Essa semana passada teve um encontro com o pai de santo do centro que ele frequentava, o pai de santo confrontou com ele. Apesar de ser uma palestra, ela estava perguntando, como ela está acompanhando, ela perguntou se quando um homossexual deixa de ser homossexual, ele consegue receber o perdão de Deus. Opa, na mesma hora. E esse é um deles. E Deus olha para ele e não olha mais como homossexual. Para ele, para Deus, ele é uma pessoa pura e santa. E a casal dele melhorou, ele tomava um medicamento.
a saúde, tomava muitos medicamentos. Irmãos, vocês precisam ver a figura, entendeu? Precisam ver, irmão Cleidó, nós vamos no início do ano, acho que foi março, fevereiro, março, não sei, mas uma transformação assim total, entendeu? Agora, por favor, o outro vídeo aí, pode minimizar. É dia de casamento nesta casa de festas na zona norte do Rio. 300 convidados celebram a união entre dois homens, dois pastores evangélicos. Marcos Gladstone e Fábio Inácio são fundadores da Igreja Contemporânea Cristã, criada para abrigar um rebanho rejeitado pela maioria das religiões. Falou, vamos numa igreja cristã, evangélica. Eu falei, como, cara, que eu vou? Eu, homossexual, vou numa igreja? Não, essa é uma igreja diferente. É uma igreja sem preconceito. Fundada há 3 anos, a igreja já tem 3 filiais no Rio e reúne cerca de 500 fiéis. Os cultos e as crenças são parecidos aos das igrejas evangélicas tradicionais. O sexo, por exemplo, só é permitido em uma relação estável. No passado, Fábio foi pastor em uma igreja tradicional e chegou a ficar noivo de uma mulher. Eu me conflitava a cada dia, porque eu nasci assim, procurei de todas as formas me libertar, fazia jejum, fazia oração, eu fazia tudo. Ao assumir e defender a homossexualidade, eles despertaram a fúria de muitos evangélicos. Todos os dias chegam dezenas de mensagens com ofensas e ameaças, mas que parecem não assustar. Como no Brasil o casamento gay não é permitido, os pastores assinam hoje um contrato de união estável e viajam para a Bahia em lua de mel. Na volta, inauguram mais 2 igrejas aqui no Rio. Para Bahia. Realizando um sonho que é de todo mundo, né? Assim, de poder crescer, né? Assim, encontrar a pessoa que ama e casar-se com ela. Irmãos, vocês perceberam, né? Abominação em Babilônia. E pasmem, já está sendo feita uma versão da Bíblia para homossexuais. Ela vem com a capa rosinha, e aí todas as partes que você leu aqui vão ser alteradas para não dar a conotação de que está entrando em contradição. Aí chama isso de evangélico e de cristão. São? Fora totalmente do que a palavra de Deus diz. E nós, conhecedores, e que temos não só a questão do conhecimento é importante, lógico, mas a comunhão com Deus, essa é a mais importante. Nós que temos isso e que propagamos isso, precisamos, além de pregar, viver. O grande problema da Bíblia que vai ser lançada é o mesmo problema daquela que falei aqui semana passada para vocês. Essa Bíblia aqui, por exemplo, é uma Bíblia católica, né? Da tradução Ave Maria. Aquela outra que eu trouxe naquele dia, que eu tenho também uma grandona, é das edições paulinas, a editora edições paulinas. Essa daqui não. Não é das paulinas, é da Ave Maria. E é uma Bíblia católica, contém 7 livros apócrifos, e eu ganhei do meu sogro. Já falei que meu sogro era sacristão, né? Foi sacristão da Igreja Católica há muito tempo, auxiliava o padre, até que um dia eu precisava de uma Bíblia dessa católica e ele me deu esse aqui de presente. E aí, essa aqui foi impressa a qualidade dela, vocês estão percebendo, faz muito tempo, né? Foi impressa em 1965. Em 65. Lá em Apocalipse 1:10, onde diz na sua Bíblia, João disse, eu fui arrebatado no dia do Senhor. Essa daqui já está dizendo no dia de domingo. Não é nem preciso ser uma Bíblia moderna, essa aqui é de 65. Já diz aqui Apocalipse 1:10, eu, João, estive em visão na ilha de Patmos no dia do Senhor. E esse é o grande problema. E a Bíblia homossexual, com certeza, virá também com esse tipo de problema. O que eu queria só falar para vocês, aproveitando o gancho aqui, é o seguinte: você pode ter na palavra de Deus algumas versões que diferenciam da outra, mas só no que diz respeito a sinônimos. Por exemplo, você pode ler numa Bíblia, e Jesus foi crucificado na sexta-feira, e na outra, e Jesus foi pendurado numa cruz na sexta-feira. É a mesma coisa? Claro, crucificado e pendurado numa cruz é uma coisa, são sinônimos, certo? De palavras e de frases, mas frases mudando o contexto bíblico a fim de puxar brasa para a sua sardinha, para o seu pensamento, isso daí incorre naquela parte de Apocalipse que diz: se alguém alterar, acrescentar, Deus vai lhe acrescentar os flagelos descritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer parte, Deus vai tirar o seu direito à árvore da vida. Está em Apocalipse 22, versos 18 e 19. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 versões da tradução do Novo Mundo, da Testemunha de Jeová, que quando as pessoas pesquisam nela vão ver que houve uma alteração grosseira, enorme. E, por exemplo, essa daqui, que é uma mais antiga, não existe mais dela, só eu tenho um exemplar.
porque as outras estão... Você tem também? Tá, estão sendo recolhidas para queimar, viu? Essa daqui, no texto em que fala que quando Deus introduziu Jesus no mundo como filho, como carne, diz assim, e todos os anjos de Deus o adorem. Está escrito assim, Hebreus capítulo 1, verso 5 aqui, ó, e todos os anjos de Deus o adorem. Só que eles dizem que só pode adorar a Deus, e Deus é Jeová, Jesus não é para ser adorado, porque foi criado. Aí nessa nova versão, bem mais nova, 30 anos depois, eles escreveram o seguinte, e todos os anjos lhe prestam homenagem. Veja, mudou, não é sinônimo adorar e prestar homenagem, porque eu posso homenageá-lo e não adorá-lo. E adorar somente a quem? O próprio Jesus falou isso, não é isso? Quando Satanás foi tentá-lo, adorar somente a Deus. Então vejam, houve uma mudança. Só para vocês terem uma ideia, no texto que fala a respeito de Jesus, em João 1, que diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Se você tivesse lendo na Bíblia, eu deveria ter trazido aqui, mas também não fiz o PowerPoint. No grego está escrito assim, e Deus era o verbo, é assim que está no original, entendeu? Pena que esqueci de trazer. Nessa daqui diz assim, no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era um Deus, e o está entre colchetes. As partes que aparecem na Bíblia entre colchetes não constam do texto original. Os que estavam copiando a Bíblia, transcrevendo, acrescentaram por conta própria, sem ferir o texto bíblico. Exemplo, na oração do Pai Nosso, quando você reza com os católicos, ele diz assim, livrai-nos do mal, amém. Quando você reza com os crentes, diz assim, livrai-nos do mal, porque teu o poder e a glória para sempre, amém. Essa última parte aí, porque teu o reino, o poder e a glória para sempre, não está no original grego. E por que os crentes deixaram na sua Bíblia? Fé, o texto bíblico, dizer que teu o reino, o poder e a glória para sempre? Está entrando em contradição com Deus? Portanto, não houve alteração. Nessa daqui diz, e ele era um Deus, entre colchete, porque não está no original, e Deus com D minúsculo. Ou seja, se chama Deus com D minúsculo só os deuses falsos, como Baal, Dagon e os demais. Aqui, Jesus está colocado como se fosse um Deus. E o está em colchetes. Só que nessa versão mais nova ainda, recente, que eu ganhei do irmão Jorge, no segundo dia aqui, irmão Jorge me entregou isso aqui, lhe deram lá, pois é. Nessa versão aqui, irmão, já tiraram o colchete, já está um Deus sem o colchete, como se a palavra estivesse realmente no original. Você entende? Isso é alteração. Isso é que conduz a doutrinas erradas e, consequentemente, conduz à abominação. Eu tenho aqui, né? Agora, Miltinho, eu acho que eu queria voltar, porque acho que a gente está no... Me ajuda aqui. Você apertou o direito. Peraí, sem querer, né? Não, aí eu estou adiantando. Então, volta de novo aí, por favor, para o segundo slide dessa palestra. Que eu quero mostrar para vocês o segundo, vamos lá. Não é, eu acho que a gente fez alguma outra. Então vai acontecer, deixa eu seguir aqui. Eu estou apertando. É o esquerdo? Tá, tudo bem. É isso aqui, né? Tá, ok. Vamos lá, eu acho que na hora que a gente... Alguma confusão eu fiz aí. E das grandes, viu? E das grandes, gente. Poxa vida, não. Você faz o seguinte, Miltinho. Você dá para você tirar e colocar de novo aí, para a gente ver se consegue voltar para a página, para os slides iniciais. Eu trouxe para vocês, já que a gente vai entrar. Não, põe lá na palestra, por favor. Isso. Não, sério, Daniel. Eu acho que é por isso. Está errado. Daniel 2, ok. Isso. Abominação em Babilônia, não, aí, ok. Isso, agora sim, é porque eu acho que você clicou no Daniel 1. Agora eu vou apertando, certo? Olha para isso aqui. De publicador do reino da Testemunha de Jeová, a Adventista do sétimo dia. Elison Ferreira, nascido numa família de Testemunha de Jeová e batizado aos 14 anos de idade. Ele nasceu já em berço jeovista. Aos 14 anos, depois que recebeu o treinamento da torre de vigia, orientação, foi batizado aos 14 anos de idade. Só que, ao examinar a Bíblia, depois de 12 anos, sendo publicador, que é assim que dá o nome às pessoas que vão de porta em porta, são os publicadores, né? Depois, ao examinar a Bíblia, começou a questionar a divindade de Cristo e do Espírito Santo, conforme ensinado por aquele grupo religioso. Quando ele começou a examinar a Bíblia, levando em conta isso que eu falei a vocês aqui, dos textos originais,
dessa tradução, comparando com o animal, pode ter alguma coisa errada. E ele cavou fundo e percebeu que houve mudança no texto bíblico. Não posso admitir isso. Porque os demais textos da Bíblia orientam que Jesus é Deus. Eu chego aqui nessa Bíblia e ele despreza a divindade de Jesus como se ele não fosse Deus, fosse um ser criado há muito tempo. Como é que uma pessoa que não é Deus pode abrir a boca e dizer, eu sou a ressurreição? Ou ele é Deus ou ele é louco. Não tem uma terceira opção. Se a pessoa não é Deus e diz, eu sou a ressurreição e a vida, ele é um doido. Então não tem uma terceira opção. Como é que ele vai dizer isso? Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Eu sou o primeiro e sou o último. Como é que a pessoa diz isso e não é Deus? Bom, então ele é um doido. Quando esse rapaz começou a questionar isso aí, ele falou, não, está errado. Alguma coisa está errada. E quando ele foi estudar a palavra, percebeu que o ensino de onde ele vinha não estava de acordo. E aí o que aconteceu? Depois de consultar a comissão judicativa de superintendente e ancião qualificado da Testemunha de Jeová, é isso que a gente se dá como se fosse a mesa da Associação Bahia. Já ouviram falar na mesa, né? São alguns pastores e anciãos que acompanham a mesa para discutir problemas, questões maiores dentro da igreja. Então, lá chama-se Comissão Judicativa de Superintendente e Ancião Qualificados. Numa reunião que durou 8 horas, ele não obteve resposta satisfatória para explicar as fraudes da versão bíblica da tradução do Novo Mundo e foi finalmente desligado do movimento religioso e começou a estudar com os adventistas do sétimo dia, sendo batizado em 19 de outubro de 2014, na Igreja Central de Porto Velho, Rondônia, aos 26 anos de idade, e um ano depois casou-se com a irmã Noêmia Carvalho. A principal tarefa dele hoje é estudar com os antigos irmãos dele, convencendo que eles estão errados. Ele é inclusive o diretor de testemunho pessoal da Igreja Central de Rondônia. E aí está o casal. Quando ele tornou-se adventista, ela era adventista. Depois os dois se conheceram e se casaram. Quando é que isso acontece? Quando alguém vai para a palavra de Deus, descobre que o que estava seguindo está errado e resolve mudar de vida. É isso que acontece, entendeu? Então vamos lá. Como a gente vai entrar para estudar alguns símbolos no livro de Daniel e do Apocalipse, eu trouxe uma tabela de conversão profética para poder a gente fazer uma análise e passar a entender melhor a palavra de Deus. Ok? Vamos comigo? Eu vou colocar aqui o símbolo, o texto bíblico e o significado desse símbolo para a gente poder ter uma ideia. Não precisa escrever, porque eu trouxe aqui já uma tabelinha para vocês acompanharem também. Tá bom? Eu vou dar um exemplo aqui, depois vou distribuir a tabelinha, você pode levar para casa, põe dentro de sua Bíblia e na hora certa você pode consultar. Tá bom? Vamos começar a praticar isso aqui. Eu vou ler uns 3 símbolos, depois eu distribuo para vocês aqui. Ok. Primeiro símbolo, animal na Bíblia. Vamos no texto bíblico, Daniel 7, 17 e 23. Vamos lá. Vamos para a prática, porque a gente começa a entrar nos temas mais proféticos, né? Sai da parte histórica e entra agora na parte mais profética do livro de Daniel. Ok? Você tem aí o capítulo 7, versos 17 e 23. Capítulo 7, 17 e 23. Quando a gente estuda na Bíblia, numa história profética, numa abordagem profética, e aparece a palavra animal, quando se trata de uma profecia, vamos entender o significado. Nós vamos examinar só uns 3. Eu vou distribuir para vocês a tabelinha que deve ter aqui uns 15 símbolos com o significado também. Você põe na sua Bíblia e leva ela consigo, que você pode precisar. 7, 17. E aí, quem tem o texto, quer ler para a gente? Espera lá, é porque ela está lendo uma outra versão. Aí os irmãos estão achando que não é a mesma coisa. Entendeu? Lê na versão do seu pai aí. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantaram da terra. Opa, os 4 animais são 4 o quê? Reis. Agora o versículo 23. Então ele disse, o quarto animal será o quarto reino na terra. Então o animal pode ser também o quê? Reino. Continue, querida. O qual será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Muito bem. Então quando você estuda animal na profecia, ela significa o quê? Rei ou reino. Vamos lá, mais um exemplo. Mulher na profecia. Quando você está lendo uma seção da Bíblia que é profética, vamos entender o que significa mulher na profecia. Efésios capítulo 5.
Vamos na Bíblia. Aqui, como nós cantamos sempre, dá-me a Bíblia, só ela nos interessa, né? Fora dela, nada. Capítulo 5, versos 23 e depois o 32. Para a gente aprendendo como se interpreta a Bíblia. Efésios 5, 23 e 32. O que diz o verso 23? Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo este mesmo Salvador do povo. Ok, preste atenção. O marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja. Agora o verso 32. De que Paulo estava falando? Grande é este ministério. Mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então Paulo estava falando apenas de mulher. Mulher também, pessoa física. Ele estava se referindo a Cristo e à igreja. Portanto, quando você lê na Bíblia, no relato profético, mulher, ele está falando de quê? Animal é o quê? Rei ou rei? Mulher é o quê? Igreja. E a Bíblia diz que a Nova Jerusalém é a noiva do Cordeiro. Mas sabe por que a Nova Jerusalém é a noiva? Porque quando ela estiver descendo, depois de 1000 anos no céu, ela vai vir com todos os remidos, com a igreja de Deus dentro dela. Se ela estivesse sozinha, não seria a mulher, não seria a noiva. Jesus não quer cidade, quer você e eu. Então, portanto, quando o Apocalipse João diz que a Nova Jerusalém descia ataviada como noiva, adornada para o seu esposo, é porque dentro dela virão todas as nações que estarão salvas e passarão os 1000 anos no céu. Por isso que ele diz que é a noiva. Então, mulher, profeticamente falando, é igreja. Vamos a mais um símbolo. Um dia em profecia, você tem 2 textos, Ezequiel 4, 6 e 7, vamos lá? E Números 14 e 34. Vamos ler o de Ezequiel 4, versos 6 e 7. E aqui no livro de Ezequiel, o profeta estava tendo visões com relação ao futuro do povo de Judá que estava cativo lá em Babilônia. Ezequiel estava tendo visões de Deus. Nessa visão, irmãos, Deus fez um pedido para Ezequiel. Ele deveria ficar deitado sobre o seu lado direito durante 40 dias. O povo passava e estava deitado assim, ó, 40 dias. Deus pedia certas coisas aos profetas que às vezes a gente não entende. E para a nossa cultura e nosso tempo é bem complicado. Eu não sei se eu teria coragem de fazer como ele pediu a Oséias. Oséias, vá num lugar de prostituição, pegue uma mulher prostituta, case com ela e tenha filho dela. Ele foi lá, tá bom, Senhor. Eu não sei se a gente seria muito obediente assim. Tirou de lá uma mulher, casou-se com ela. A mulher disse, eu estou acostumada a pecar, fica aí que eu vou voltar para o meu lugar. Largou, voltou para se prostituir. Deus falou, ó, segunda vez, vá lá, pague, porque agora ela pertence a outro, e traga ela de volta. E o nome dos filhos que ela vai dar para você vai ser não meu povo. Olha o nome dos filhos. Não meu povo. E outros com significado assim de rejeição. O profeta foi Ezequiel, ficou 40 dias deitado no lado direito e 40 dias no lado esquerdo. Para quê? Era uma espécie de ensinamento por uma analogia que Deus queria dar para o povo. A maneira pedagógica de Deus ensinar o povo. O povo passava assim e via o profeta. O que significa isso? Significa 40 anos de cativeiro que ainda tem para frente. Porque ele fez isso no rio Quebar, num lugar próximo, na periferia de Babilônia. Dentro de Babilônia, Deus deixou Daniel. Fora de Babilônia, no interior, deixou Ezequiel. E lá em Jerusalém, Deus deixou Jeremias, protegendo, conduzindo todos os seus planos. Olha como Deus é maravilhoso. Vamos lá? Capítulo 4, versos 6 e 7. Quando tiveres cumpridos estes dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito. Levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por 1 ano. Vamos para Números agora. Nós encontramos na Bíblia esses 2 textos que nos ajudam a sustentar o ensinamento de que profeticamente um dia na profecia equivale a 1 ano. Números 14 e 34. Esses textos estão aqui na tabelinha que vocês vão receber, tá? 14 e 34. Nesse caso aqui era o período que o povo ia passar peregrinando do Egito até chegar em Canaã. Diz assim a palavra de Deus, Números 14 e 34. Podemos ler? Segundo o número dos dias que espiastes a terra. Quantos dias foram? 40 dias. Cada dia representando 1 ano. Levarei sobre vós as vossas iniquidades,
40 anos e tereis a experiência do meu desagrado. Então Deus aqui outra vez, profeticamente falando, um dia na profecia equivale ao quê, irmãos? Um ano. Então vamos lá, animal quer dizer o quê? Rei ou reino? Mulher? Um dia? Águas. Vamos lá? Águas na Bíblia. Quando você vai ler muito isso no Velho Testamento, por exemplo, Deus falando do rio Nilo. Quando se fala em rio Nilo, que país você pensa? O Egito. E no Velho Testamento Deus fala dos deuses, né, do rio Nilo e de toda aquela religião do Egito. A gente, por exemplo, escuta Moisés. Moisés quer dizer tirado das águas. Essa é uma maneira muito simplória do significado do nome Moisés. Moisés quer dizer tirado do Deus das águas, porque o Egito, ele é para a mulher que criou Moisés, Hatshepsut é o nome dela. Moisés foi um presente que o Deus das águas do rio Nilo deu para ela. Por isso que é Moisés. Alguma semelhança com Ramsés, com Tutmés e com outros membros do Egito. Portanto, Moisés não é apenas tirado da água, é doação do Deus das águas. O Nilo para eles era um Deus. Então, o nome Moisés não é um nome de Canaã, não é um nome bíblico, divino. É um nome que remete para os deuses do rio Nilo. A gente às vezes vai devagarinho, termina não se aprofundando, mas tem tudo isso também, viu? Então vamos lá. Apocalipse 17, verso 5, o que diz aí? Estamos interpretando os símbolos proféticos. 17, 5. Quem quer ler para mim agora? Desculpa, é 17, 5 mesmo? Isso, 17, 5. Eu acho que é 17, 1. E eu coloquei o 5. Por favor, veja o 1. É 15? Tá, tudo bem. Então vamos ler o 1 e o 15. Veio os 7 anjos que têm as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, mostra-te o julgamento da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Estava sentada sobre muitas águas. Agora o verso 15. Obrigado, Cristiano. O verso 15. Falou-me ainda: as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são o quê? Povos, multidões, nações. Então, quando a Bíblia fala águas, profeticamente, quando se trata de uma profecia, quando você está lendo que vê que é uma profecia, quando fala água, significa povos. Quando fala Eufrates, significa a Babilônia, aquele Assírio, Babilônia. Quando fala Jordão, você pensa em que país? Israel, Rio Jordão, certo? Então, águas na Bíblia, o mar, significam povos, nações. Vamos mais um símbolo? Ventos. Vamos lá na Bíblia? Jeremias 51, de 1 a 5. Letícia, você quer ir distribuindo aqui, por favor, para os irmãos? Pronto, pastor, arrumei ajudando de sobra aí agora. Pode entregar. Eu acho que tem 50, eu tenho 52 aqui. Será que dá para todo mundo? Acho que dá, né? Tá. Pronto, coloque isso na sua Bíblia. Ok? Jeremias 51, de 1 a 5. Eu espero que a nova geração de adventistas possam ser mais bíblicos, né? Houve um tempo em que os adventistas eram conhecidos como o povo que mais sabia da Bíblia. Houve um tempo em que os líderes das igrejas protestantes recomendavam aos seus fiéis para não discutirem com os adventistas. Se alguém mais chegar, tem mais um pedacinho aqui. Houve um tempo em que os adventistas eram até mesmo temidos pelos crentes de outras congregações, de outros credos. Eu não diria que isso, pode pegar, pastor. Eu não diria que isso é uma coisa boa, né? Porque isso terminou afastando as oportunidades de nós pregarmos o evangelho para outras pessoas. Porque quando via um adventista, ele dizia: é uma seita, esse povo aí são hereges, afasta dele, e aí nós perdemos as chances, né? Mas
Por outro lado, com o passar do tempo, nós terminamos deixando de ser aquele povo que conhecia bem a palavra de Deus, que sabia de cor, que era capaz de explicar as coisas. Eu sonho com o tempo que nós vamos voltar a fazer isso novamente. Jeremias 51, de 1 a 5. Quem tem o texto quer ler para mim? Assim diz o Senhor: eis que levantarei um vento destruidor contra a Babilônia e contra os que habitam em Lebe Camaia. Continue. Enviarei padejadores contra a Babilônia, que a padejarão e despojarão a sua terra, porque virão contra ela em redor do dia da calamidade. Essa menina lê melhor do que o pai, perceberam? O pai, você viram aí no verso 1 que ela leu? Eu vou enviar um vento destruidor contra a Babilônia. Olha o que está dizendo, né? E no verso 2, enviarei padejadores. O que é um padejador? É alguém que trabalha o quê? Com a pá. Sabe o que ele estava prevendo? Estava prevendo quando o Império Medo-Persa chegou lá nos muros de Babilônia, um exército enorme de duas nações se juntaram. Com a pá, eles fizeram um canal para desviar o rio Eufrates, a fim de que eles pudessem entrar em Babilônia. Porque para entrar em Babilônia, ou era pelos muros altos, imponentes, cercados de soldados armados, ou por debaixo. Babilônia, o rio Eufrates passava no meio da Babilônia, beneficiando toda a terra. E uma vez que desviasse o leito do rio, então eles entravam. Os médos e os persas vinham do lado do Oriente. E quando lá no Apocalipse João usa essa mesma figura aqui para falar da sexta praga, ele diz que o rio Eufrates secou para se preparar para os reis que vêm do nascimento do sol. E encontrasse num lugar chamado Armagedon, onde se daria a grande guerra. Ou seja, os reis do Oriente é Jesus, Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo e os anjos, que virão todos na volta de Cristo. E a secagem do rio Eufrates, né? Multidões, as nações, os povos. Outra vez, o mundo vai dar condição e vai haver a guerra final e definitiva do Armagedon. É isso que Armagedon todo mundo fala. Hollywood já fez vários filmes com esse nome. Nada mais é do que a grande guerra espiritual começada no céu, transferida para a terra pelo diabo e seus anjos e que chega até nós. Essa é a grande guerra e terá seu desfecho final agora, próximo da volta de Jesus. E eu e você fazemos parte desse exército. Estamos de um lado ou do outro. Ninguém está neutro. E eu quero muito, na hora em que a batalha se travar, estar na vanguarda. Como diz o menino, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Na frente da batalha eu quero me encontrar até que eu possa lá na glória com os anjos a vitória, redenção a final ganhar. Eu quero estar na frente da batalha. E é por isso que eu gosto da palavra de Deus. Ela me prepara para estar na frente da batalha. Sim, continua. Verso 3. O flecheiro arme o seu arco contra o que faz com o seu, e contra o que presume da sua couraça. Não copeie o seu jovem, destruir de todo o seu exército. Caiam Mortos na terra dos caldeus e atravessados pelas ruas. E o verso 5? Porque Israel e Judá não enviuvaram do seu Deus, do Senhor dos Exércitos, mas a terra dos caldeus está cheia de culpas perante os santos de Israel. Muito bem, vocês perceberam aqui, ó, o verso 5 que ela leu? Porque Israel e Judá não o quê? Em outras palavras, Deus não está morto. Israel e Judá não enviuvaram, Deus não morreu. O marido de Israel e Judá é Deus, né? Não morreu. Então aí, irmãos, vento na profecia bíblica significa o quê? Guerra. Enviarei um vento destruidor contra a Babilônia, a guerra feita pelos medos e os persas. Você vai ver muito isso aí na simbologia bíblica, né? Nós temos aqui chifres, eu vou adiantar para o tempo, o verso está aí, vocês têm ele no folhetinho, significa também poder, rei ou reino, né? Tempos, quando você vai para o livro de Daniel, a explicação está lá. Cada tempo equivale a ano ou a anos. Por isso, quando você estuda que o povo de Deus iria ser perseguido pela besta por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, são 3 anos e meio.
Cada ano tem quantos dias, no geral? 360 no ano hebraico. 360 vezes 3. E aí? E aí? Cadê os matemáticos? Não, 360 vezes 3. 1020. 1020? 1080. 1080, só tem mais meio. 3 anos e meio, 3 tempos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. 3 e meio. Então, 1080 com mais 180. 1080 com mais 180. 1260. Por isso que o povo ia ser perseguido por 1260 anos. Você vai ver tudo isso. Dragão na Bíblia, precisa dizer quem é o dragão? Quem é ele? A antiga serpente, diabo, Satanás. Isso aí a gente não precisa nem discutir. Outro dia eu estava assistindo Bíblia Fácil, quando o pastor Arilson estava ministrando, e uma mulher levantou a mão, perguntou e disse: vem cá, como é que o senhor prova que o espiritismo é o dragão, o catolicismo é a besta e o falso profeta é o protestantismo apostatado? Eu sei que na televisão ele não tinha tempo para explicar tintim por tintim, detalhes. E é lógico que depois da reunião, certamente ele chamou todo mundo lá e foi para os detalhes, né? Mas eu fiquei preocupado porque os milhões que estavam assistindo não deu tempo de ter uma resposta mais profunda e mais concreta. Não é isso? Então, quando você estuda aqui, lá no início, quando a serpente veio falar com Eva, sugerindo o pecado. E quando você lê Apocalipse, e quando você lê a mensagem da serpente, que era essa: é certo que não morrereis. E quando você vê aqui dizendo que a serpente era o diabo, irmãos, a principal doutrina, o principal ensinamento dele é exatamente isso, a imortalidade da alma. Porque quando ele coloca uma alma imortal no corpo humano, dá um problema para resolver isso, você não faz ideia. Entendeu? Fugindo do princípio bíblico que o homem é uma alma, um ser vivente, não tem uma alma, no entendimento de alma que eles têm aí, que é uma entidade imaterial que sai e vai para algum lugar, qualquer que seja ele. Quando isso acontece, aí ele tem a base. Por isso que estudamos aqui no domingo passado que o dia de descanso, a imortalidade da alma. Estão lembradas das outras? São 5 doutrinas em comuns que o mundo tem, que a Babilônia mística tem: catolicismo, espiritismo e protestantismo. O dia de guarda eles têm em comum a crença na imortalidade da alma. Estão lembrados dos outros? Estão lembrados dos outros, irmãos? O cuidado com a alimentação, a doutrina do santuário celestial, e falta mais uma. E aí? Aí está tudo dentro da imortalidade da alma, do purgatório e tudo mais. Se vão se lembrar, eu não vou dizer não. Vamos lá. Aqui, cordeiro na Bíblia significa quem? Jesus. Você vai ler cordeiro várias vezes, sempre quando está em profecia, sempre falando de Jesus Cristo. Agora isso aí eu quero que vocês vejam. O que é uma cauda? Veja Isaías 9,15. Veja quem é a cauda. Anotem, porque ele é muito importante. Principalmente nos dias que vivemos, em que os movimentos religiosos cada vez mais crescem, todos eles dizem que crescem sob inspiração divina. 9, verso 15. Quem tem outro texto, o texto para mim, quer ler? Se não, eu vou pedir para a minha secretária que lê. De respeito e a cabeça é a cabeça do profeta que ensina a mentira. É o quê? É a cauda. O ancião, repetindo, né? O ancião, o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina mentira é o quê? A cauda. O profeta que ensina mentira é a cauda. Então, quando a Bíblia fala de cauda, está falando de quê? É muito importante isso nos dias de hoje, em que os ministérios estão se multiplicando cada vez mais, e cada um dizendo: eu tive uma visão. Ezequiel fala muito disso quando o povo de Israel vivia dizendo lá: o Senhor me mostrou, quando de fato o Senhor não disse nada. São profetas mentirosos. Diz: o Senhor me revelou, quando o Senhor não revelou nada, entendeu? Então, aqui está, o falso profeta é a cauda, né? E para finalizar, eu acho que vocês têm aí estrelas, por exemplo. A gente utiliza Apocalipse 1:20, dizendo que as estrelas entre os castiçais eram os anjos de Deus. Você pode ver isso em casa. Jó 38, 4-7 diz que quando Deus lançou os fundamentos da terra e formou o universo, as estrelas da alva juntas cantavam e se rejubilavam. Ele está falando dos anjos que acompanharam o processo criador à medida em que Deus criava o mundo e a terra também, para que pudéssemos habitar. E prostituição espiritual na Bíblia
está ligada à doutrina, a ensinamento falso, à adoração de ídolos. Vocês têm os textos aí, depois dê uma lidazinha para vocês chegarem a essas conclusões maravilhosas. Existem outros símbolos, mas esses são os principais que a gente pode utilizar quando estiver falando de profecia bíblica, ok? Então vamos lá. Aí a gente está só revendo. Vento significa guerras. E você vai ver isso nesse texto que vamos ler daqui a pouquinho. Mar ou água quer dizer nações, povos, línguas. Animais, no caso de Daniel 7, os 4 animais diferentes são 4 o quê? Reinos. E um dia na profecia significa o que mesmo? Um ano. Então nós temos tudo isso aí. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 7, de 1 ao 4. Daniel 7, de 1 ao 4. Vamos mergulhando aí nesse conhecimento da palavra de Deus. Quando estudamos aqui a estátua dos metais, nós falamos um pouco sobre a sucessão desses reinos. Mas a estátua dos metais foi um sonho que Nabucodonosor teve. Então ele recebeu uma informação geral sobre a marcha das nações, desde os seus dias até o fim, até quando a pedra caísse. Aqui não é mais um sonho de Nabucodonosor, foi uma visão que Deus deu a Daniel. E Daniel, como profeta de Deus, tinha condição de penetrar mais fundo, de ver mais detalhes, de ampliar o assunto, de conhecer muito mais. Por isso que ele deu os mesmos reinos, ele mostrou de novo, com riqueza de detalhes ao seu profeta Daniel. Vamos lá, do 1 ao 4 do capítulo 7. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel o quê? Um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão de noite, e eis que os 4 veem o quê? Guerra. Eis que as guerras agitavam o quê? Mais o quê? Povos, multidões, nações. Então as guerras agitavam os povos. Acontece até hoje? Lógico, as guerras agitam os povos. Estamos vivendo aí diante de um problema, não sei o que vai acontecer com a Coreia do Norte, que desafia o poderio militar dos Estados Unidos, da China e do Japão e da Coreia do Sul com suas armas, e eles estão se preparando para uma guerra. As guerras nos 4 cantos da terra tumultuavam, agitavam as multidões. E de fato isso é verdade. E aí o versículo 3. O que ele viu? 4. Animal é o quê? Reino. Então ele viu 4 o quê? Reinos grandes, diferentes uns dos. E o primeiro reino que ele viu era como o quê, irmãos? Como um leão. Tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas e foi levantado da terra, posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dado uma mente de homem. Está aqui, ó. O verso 4 diz que o primeiro reino que ele viu era um leão que tinha asas de águia. Quando você lê Abacuque, capítulo 1, versos 5 ao 11, o profeta Abacuque explica esse texto de Daniel. Vamos lá? É só se adiantar um pouquinho. Deixa alguma coisa. Deixa essa folhinha marcando o capítulo 7, que nós vamos voltar para lá. E adiante, em busca do Novo Testamento, você vai encontrar um livro de Abacuque. Está entre Gênesis e Apocalipse, viu? Esse livro. Abacuque, capítulo 1, dos versos 5 ao 11. Abacuque 1, 5 ao 11. O profeta aí, Abacuque, que viveu nesse período, estava falando dos babilônios, dos caldeus. E ele diz: vede entre as nações, olhai e maravilhai-vos, e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando for contada. Pois eis que eu suscito os caldeus, babilônios. O que ele diz deles aí? Nação o quê? Amarga e impetuosa, que marcha pela largura da terra, que apodera-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Verso 8. Os seus cavalos são mais ligeiros de que quem, irmãos? De que o leopardo. Mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são os seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Sim, os seus cavaleiros chegam de longe, voam como quem, irmãos? Como águia, quando se precipita para devorar. Olha Abacuque explicando o que Deus disse a Daniel no seu sonho, que o leão, símbolo da Babilônia, tinha asas de águia. Verso 9. Eles todos vêm para fazer o que, irmãos?
violência, guerra. O seu rosto suspira por seguir avante. Eles reúnem os cativos como areia. Eles escarnecem dos reis. Os príncipes são objeto do seu riso. Riem-se de todas as fortalezas, porque amotando a terra as tomam. Então passam como passa o vento e seguem. Fazem-se culpados estes cujo poder é o seu Deus. Então Deus diz para Daniel agora: Daniel, aquilo que você viu na estátua representando a cabeça de ouro, eu vou te mostrar agora, é o Império Babilônico. Esse que você está vivendo, ele é representado por um leão. Todas as vezes que você for estudar impérios antigos, vai na internet ou nos livros que você tem, você vai ver que Babilônia sempre teve o leão como seu símbolo, conforme Daniel está falando aqui. Irmãos, a precisão das profecias de Daniel são tão maravilhosas, tão matemáticas, que os críticos da palavra de Deus chegam a dizer que ele foi escrito depois que tudo aconteceu, já para poder lançar descrédito, porque a coisa aconteceu de forma precisa demais. É a Bíblia. Babilônia, do ano 606, aquele ano lá em que Nabucodonosor se apodera do reino, e depois, no 9º ano dele no trono, ele invade Judá, tá? Até 538 reinou no mundo o Império Babilônico. Aí, o verso 5, vamos voltar para Daniel, capítulo 7, de novo. Estamos estudando Daniel 7 agora, não é isso? O verso 5, nós lemos até o 4, diz: continuei olhando e eis aqui o segundo reino. Se a gente tivesse que refazer aqui, colocava aqui reino. Vamos comigo. Continuei olhando e eis aqui o segundo reino. Semelhante a quê, irmão? A um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia o quê? 3 costelas. E lhe diziam: levanta-te e devora muita carne. O urso representa o Império Medo-Persa, que no ano 538 derrubou definitivamente a Babilônia. A Babilônia, depois de Nabucodonosor, foi governada por mais 2 outros imperadores. O filho dele, Evil-Merodach, e o filho de Evil-Merodach, chamado Beltesazar. Nesse ano aqui, irmãos, foi o ano em que eles estavam bebendo, praticando um tipo de abominação, bebendo com as taças que veio do santuário de Jerusalém, do templo de Jerusalém. 1000 convidados estavam lá. E aí uma mão apareceu misteriosa escrevendo na parede: Mene, Mene, Tekel, Urfazim. E ele ficou apavorado, né? E aí a rainha mãe chamou e falou: nos dias do teu pai, que era o avô dele, Nabucodonosor, um homem aqui era o primeiro-ministro. Teu pai colocou ele como encarregado de todos os sábados e até dos feiticeiros, embora ele não fosse feiticeiro. Mas era ele que mandava e desmandava. Ele tinha o espírito dos deuses. Ela falava na linguagem que os pagãos falam. E olha, irmãos, a linguagem pagã tem uma força incrível. Outro dia eu estava assistindo TV Novo Tempo e um pastor que nasceu na igreja adventista, depois da entrevista falou: Ave Maria, vai ser bom demais. Nasceu na igreja, mas ainda falava Ave Maria. Entendeu? A força de Babilônia é tremenda. Não, mas tem muita gente hoje que fala, né? Eu vi no programa de televisão recentemente, num debate, o apresentador, que é protestante de muito tempo, dizia: credo, pastor, o senhor está me dando credo. O credo era rezar toda vida que queria tirar uma coisa de perto. Credo em cruz. Ainda ontem eu ouvi o pastor falando assim. Falando assim? Pois é. A força de Roma, de Babilônia, é muito grande. Então, nesse dia aqui, irmãos, quando o Império Medo-Persa se uniram, Ciro, rei da Pérsia, e Dario, da Média, se uniram. Agora, quando eles se apossaram do trono, diz Daniel 5, 28, 30 e 31, que Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, apoderou-se do trono. Por que não foi Ciro? E por que foi Dario? Por que diz? Ele vai se levantar sobre um dos seus lados, do lado Medo. Dario era o Medo, entendeu? Não eram os dois. E aí eles fizeram a seguinte combinação: morre você, reina um persa. Morre o persa, reina o Medo. E vamos levando isso aí até o final. Então tá aqui, ó. O urso tinha 3 costelas na boca, porque são os 3 principais reis que dominaram o Império Medo-Persa. Os 3. São eles quem? Dario, Ciro e um outro chamado, que a Bíblia cita o nome dele, que foi quem mandou o povo de Israel voltar, fez o decreto: Artaxerxes. Esses 3 principais representam as 3 costelas que o urso trazia na boca. O Império Medo-Persa levanta e devora muita carne até o ano 331 a.C. Sabe, quando isso estava acontecendo aqui, acontece o chamado período interbíblico. Nesse ano aqui,
Deus já não tinha mandado mais nenhuma visão, nenhum sonho, nenhum profeta se levantou entre o povo de Israel. É o período interbíblico, ou seja, ele vai, aquela folha em branco que você tem aí, entre o Velho e o Novo Testamento, ali tem 400 anos de história que não estão registrados. 400 anos se passaram. Deus não deu nenhuma visão, não mandou nenhum profeta verdadeiro, por isso eles começaram a fazer profecia no meio deles, querendo animar uns aos outros. Aí surgiram livros apócrifos que Deus não inspirou nesse período aí. Aí surgiram também uma série de outras coisas nesse período interbíblico que até colaboraram no final para a pregação do Evangelho. As sinagogas, o domínio dos persas e dos romanos e dos gregos, que trouxe a língua grega, que todo mundo no tempo de Cristo falava uma língua só. Isso facilitava a pregação do Evangelho. Deus conduz a história. Diz pastor Arildo, não vou tomar emprestar das palavras dele, que a história é o palco onde Deus atua. Tudo está nas mãos dele. Como diz uma cantiga de menino da nossa igreja, Deus tem o mundo inteiro em suas mãos, Deus tem o mundo inteiro. Está tudo nas mãos dele, ele conduz a história. Aí, quando chegou aqui no ano 331, aí surge agora um novo império, que Daniel, capítulo 7, versículo 6, diz assim: depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a quem? A um leopardo. E tinha o quê? 4 asas de ave. E tinha também o que esse animal? 4 cabeças. E foi lhe dado o que, irmãos? O domínio. Depois do Império Medo-Persa, no ano 331, a Grécia chegou como um reino, dirigido por Alexandre o Grande. E a Grécia era um pequeno lugarejo da região da Macedônia, fundada por Heleno, que foi pai de Filipe II, e o Filipe, pai de Alexandre o Magno, né? E Alexandre dominou do ano 331, desculpa, a Grécia, do ano 331 até o ano 168, porque Alexandre mesmo morreu cedo, aos 33 anos de idade, né? Ele era muito intemperante, bebia e comia muito, né? Eu até falei para você da outra vez aqui o proceder dele nas festas que ele fazia. Agora, quando Alexandre morreu, o seu império foi dividido pelos 4 generais dele. Por isso tem 4 asas e 4 cabeças. As asas é o símbolo da velocidade com que o Império Grego avançou, tomando de conta da terra inteira. E não só do ponto de vista político. A Grécia, irmãos, conquistou o mundo com a sua língua, com a sua cultura, com a sua filosofia, como até hoje se vê. Quando se fala em filosofia, você pensa em quem? Sócrates, Aristóteles, Platão, gregos. Quando você fala em língua, a maioria de todo mundo tem, por exemplo, os nomes que nós temos aqui na Bíblia foram traduzidos de que língua? Do grego, especialmente do Novo Testamento. Então veja, a Grécia conquistou o mundo. E as 4 asas, ou os 4 chifres também, a gente vai ver depois que ele tinha isso aí também, 4 chifres, eles eram as 4 cabeças, os 4 generais de Alexandre. Quando ele morreu, o império foi repartido pelos seus 4 generais. Cassandro era um deles, ficou com a Macedônia. Lisímaco com a Trácia. Ptolomeu com o Egito e Seleuco com a Síria. Eles dividiram em 4, simbolizando as 4 cabeças. Cabeça quer dizer liderança, concorda comigo? Quando você chega num lugar e quer falar com o chefe, você diz o quê? Quem é o cabeça daqui? Quem é o chefe, o líder? Então as 4 cabeças eram os 4 generais de Alexandre. Com o passar do tempo, irmãos, houve guerra entre Ptolomeu, Lisímaco e Cassandro, e Ptolomeu englobou a Trácia, formando um reino só. E Seleuco da Síria englobou a Macedônia, formando um outro reino, que no futuro, no capítulo 11 de Daniel, você vai ler que é o reino do norte e o reino do sul. Os dois citados no capítulo 10 e 11 de Daniel. Entenderam? Esses aqui, ó. Aí, os seus filhos que se sucediam no trono após eles, formavam uma dinastia. Aí tinha Ptolomeu I, Ptolomeu II, Ptolomeu III, Ptolomeu Filapator, Ptolomeu filho da... Eles foram se sucedendo no reino. E aqui também, aqui ó, os Seleucos, entendeu? Eles iam, os filhos deles, um matava o pai matava a mãe ia mudava o sobrinho. E isso foi durante todo o período interbíblico. A Bíblia não conta isso. E essa é uma vantagem do livro histórico e do livro apócrifo de Macabeus. Você tem 1º e 2º Macabeus. Conta um pouco a história dos Ptolomeus e dos Seleucos. Você pode ir lá que você vai ver a história da mãe judia, que tinha viúva com 7 filhos. E Seleuco, quando entrou lá em Jerusalém, sacrificou um porco em cima do altar do sacrifício.
Um porco, imaginem vocês. E pegou o excremento e o sangue e dava para os judeus beberem. E os 7 filhos de Macabeus morreram um a um por não querer comer carne de porco. E no final morreu a mãe também. A tirania governou nesse período aqui. Não está na Bíblia, está na história, né? Aí, cuidado quando você for ler o livro de segundo Macabeus, que é apenas apócrifo. Você não vai fazer igual o irmão da nossa igreja, que recém-convertido do catolicismo, a Bíblia dele ainda era essa, que tinha os 7 livros apócrifos, né? Aí no culto de quarta-feira, igrejinha pequena, faltou o pregador, e ele era desse que falava muito, sapatinho de fogo. Aí disseram, bota o irmão para pregar. Aí o irmão disse, irmão, vamos abrir a Bíblia em segundo Macabeus, capítulo 15. E agora? O povo não tinha Macabeus, só a Bíblia dele, né? E tinha um irmão desse invocado, né? Sempre tem, cada igreja tem invocado. Sentado assim, para lá e para cá, e não encontrava, né? Aí, irmão, que livro é? Já com a testa assim, franzida. Aí o irmão disse, segundo Macabeus, irmão. Aí, irmão, onde é que tá o diabo desse livro que eu não encontro? Fez justiça, né? Era um apócrifo. Então, essa história está em detalhe no livro de Macabeus, e você vê ela no livro do capítulo 11 de Daniel, Rei do Norte, Rei do Sul, uma leitura enfadonha, que você só vai gostar dela depois que eu explicar aqui tudo que aconteceu lá, tá bom? Então aí está. Irmãos, quando chega o ano 168, a Grécia chega ao fim como Império Romano, como Império Universal, e aí surge agora um outro animal, que está lá em Daniel 7, que ele não deu nome a ele. Diz assim, depois disto eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o quê? Eis aqui o quê, gente? O quarto reino, muito bem, terrível, espantoso, sobremodo o quê? Forte, o qual tinha grandes dentes de quê? De ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava os pés, o que subejava. E era diferente de todos os animais que apareceram antes dele. E ele tinha o que mais? 10 chifres. Eu disse que era só a primeira parte e o verso todo, né? Mas aqui diz que o animal era terrível e espantoso. Vamos deixar os 10 chifres para a segunda parte. Notem, Daniel disse que o primeiro animal era semelhante a que bicho? Leão. Leão. Segundo animal? Urso. O terceiro animal? Leopardo. Mas o quarto, ele não encontrou um nome. O bicho era feio, era a besta fera. Ele olhou assim e falou, rapaz, tá difícil dizer a que parece esse animal. Aí ele diz animal terrível e espantoso. João, no Apocalipse, dá nome ao mesmo animal, chama de besta, que é o nome geral para aquilo que você não conhece. Mas Daniel não tinha nome, chamou de animal terrível e espantoso, e de fato o foi. No ano 168, na batalha de Pídina, os romanos venceram os gregos, se apoderaram do reino e continuou a sua política até se tornar o reino de ferro, em duração maior, desde o ano 168 até o ano 476 depois de Cristo. Roma dominou. Jesus viveu no período do Império Romano, os discípulos também, e foram mortos todos nesse período do Império Romano, né? Então aqui está o quarto reino que Daniel diz que é terrível e espantoso. A última parte do versículo diz que ele tinha quantos chifres? 10. A gente vai se aproximando, né? 10 chifres. Sabe, irmãos, Roma foi fundada muito tempo antes, mas só no ano 168 se torna grande. E Roma também, embora fosse uma besta, trabalhou também e estava nas mãos de Deus, preparando o mundo para a vinda de Jesus. Por isso que Paulo, escrevendo aos Gálatas, fala assim, vindo, porém, plenitude. No tempo certo, Roma pavimentou, abriu estradas, Roma colocou centúrias de soldados em cidade determinada, garantindo a paz no império. Roma construiu aquedutos trazendo água. E isso tudo facilitou na hora que Jesus saiu e que os evangelhos começaram a ser, que o evangelho começou a ser pregado. Até Roma contribuiu também, entende? E aí, é por isso que a Bíblia, escrevendo em Lucas 16, o apóstolo fala assim, o escritor fala assim, a lei e os profetas duraram até João. João é o último profeta do Velho Testamento. É isso que o texto quer dizer. Muita gente pensa que está falando da lei cerimonial. Não, lei e profeta era o nome que se dava para o Velho Testamento. A gente pensa que ele encerrou em Malaquias, né? Não. Jesus falou, a lei e os profetas duraram até João. Se estenderam até João. João é o último profeta do Velho Testamento, e não Malaquias. Por isso Jesus falou, a lei e os profetas. O Velho Testamento veio até João. Olha que interessante. Isso não está na Bíblia, a história de Roma, mas nós conhecemos. Queridos, a última parte do versículo que nós lemos, aqui é um texto que eu coloquei
de uma enciclopédia, de um historiador, mostrando quem era Roma, como é que ela atuava e tal. Eu vou prosseguir porque o texto é bastante grande. Aí a última parte do verso diz que ela tinha quantos chifres? E os 10 chifres correspondem aos 10 povos bárbaros que fracionaram o Império Romano. Da mesma forma que vimos aqui nos 10 dedos da estátua, de Daniel capítulo 2, agora os 10 chifres do animal terrível e espantoso, significando as nações, as 10 primeiras nações, os povos bárbaros que deu origem à Europa como nós conhecemos hoje. Sabe, irmãos, existe uma outra interpretação para isso aqui, mais contemporânea. Mas ela foge ao princípio historicista que a Igreja Adventista defende. Tudo que nós falamos aqui, nós comprovamos pela história. Correto? Há um pensamento de alguns pregadores, inclusive adventistas, de que depois disso aqui existe um segundo cumprimento para os 10 chifres, ou 10 pequenos reinos, que surgiu daquele reino de Roma. Quem seriam eles? Seriam 10 supernações que estão sendo preparadas no mundo inteiro para governar o mundo. Todas sujeitas a um governo mundial, a uma moeda mundial. É uma especulação. Foge do historicismo bíblico e vai para uma especulação. Essas 10 supernações seriam Estados Unidos, União Soviética, o Brasil. Aí vocês vão poder chamar o Brasil de besta também, viu? Legitimamente, biblicamente falando. Então, mas a verdade é que, historicamente falando, essas nações chamadas povos bárbaros, e eles são bárbaros não porque praticavam barbaridade, que barbaridade a gente associa a quê? A violência, coisa ruim. Eles eram bárbaros que não falavam latim. Quem não falava latim era bárbaro, não que era feroz, que não falava a língua do Império Romano. Então eles chegavam, os ostrogodos na Áustria, os burgundos da Suíça, os germanos da Alemanha, eles iam vindo. Você vê tudo isso aí quando estuda os 7 selos do Apocalipse e as 7 trombetas do Apocalipse. A invasão do Império Romano, a substituição do imperador romano pelos reinos que formaram as 10 bases que formam hoje a Europa. Aí chegamos assim aos chifres. O verso 8, eu quero ler com vocês o verso 8, ele vai encerrar aqui e vamos continuar esse tema no próximo domingo. O verso 8, a primeira parte dele diz: estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram o quê? Arrancados. E eis que nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava. Muito bem. Nos 10 chifres do animal que Daniel viu, ele estava olhando e viu surgindo um chifre pequeno, diferente dos outros chifres. E esse chifre pequeno, à medida que ele ia subindo, ele derruba 3 para poder ele ocupar um lugar. Contem comigo. 10 menos 3 mais 1. Agora abre Apocalipse, capítulo 17. Para vocês verem quem é a besta. Esse chifre pequeno passa a ser chamado de besta também. Capítulo 17. Vocês fizeram a conta dizendo que 10 menos 3 é 7, mais 1 é 8. Então você lê comigo aqui o versículo 11. Apocalipse falando já para os nossos dias. 17, verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o quê? O oitavo rei. E procede dos 7 e caminha para onde? Muito bem. Viram? Sincronismo. 10 chifres. Surgiu o chifre pequeno e derrubou 3. 10 menos 3, 8, mais ele, 7, mais ele, 8. João, tendo a mesma visão, usando essa comparação e jogando para os nossos dias, ele disse: a besta que era e não é ela também o oitavo rei. Portanto, essas profecias estão se desenrolando diante de nós. A besta, irmãos, ou o chifre pequeno, nada mais é do que o surgimento do papado. Não existia o papado. O bispo de Roma, ele passou a ter mais preeminência depois das leis que foram dadas, que foram organizadas, a fim de que ele pudesse governar não só religiosamente falando, mas politicamente falando. E ele, o papado, era um rei diferente dos outros, porque os outros eram apenas políticos. Ele era político e religioso, tinha poder espiritual. Por isso que ele tinha uma boca que falava de insolência e olhos, um ar de arrogância, porque ele era diferente dos outros. No período inicial da igreja cristã, todos os bispos possuíam quase a mesma autoridade.
Mas entre o ano 313, quando Constantino se converte, entre aspas, e 590, o bispo de Roma passou a ser reconhecido como o primeiro entre os iguais. Com a ascensão de Leão I ao trono episcopal em 440, o bispo de Roma começou a reivindicar mais explicitamente sua supremacia sobre os demais bispos. Alguns dos bispos romanos da segunda metade do quinto século eram homens poderosos e não deixavam passar nenhuma oportunidade que pudesse aumentar o seu poder. A Bíblia profetiza o surgimento do homem do pecado em total sintonia com a ponta pequena descrita no livro de Daniel, como nós lemos agora, com arrogância. Como é que a Bíblia profetiza isso? Vamos ler esse texto, encerrar, e no outro domingo a gente então continua. 2 Tessalonicenses. A gente está fazendo assim, irmão, emendando a Bíblia. Estamos formando, como ela mesma diz, um pouco aqui, um pouco ali. Regra sobre regra, regra e mais regra. Preceito sobre preceito, preceito e mais preceito. É isso que estamos fazendo aqui, conforme ela manda. A Bíblia, ela mesma diz como devemos interpretá-la, ela dá as ferramentas, né? O texto bíblico, alguém perguntou, Felipe, por que Deus não colocou tudo claramente assim? Não. Ele queria nos dar o benefício da dúvida e da pesquisa, para nos tornar mais sabidinhos. E Deus queria ao mesmo tempo proteger sua palavra com uma película, ou com várias películas, dentre elas as parábolas, os símbolos, as símiles, prosopopeia, antropomorfismo, películas que cobrem o texto bíblico, que faz a gente, com curiosidade, com amor à palavra de Deus, pesquisar e chegar a conclusões maravilhosas, amando-a todo dia e pautando a nossa vida pelos seus ensinamentos. Tem o texto já aí? 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Paulo falando do mesmo assunto também. Diz: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá. Ou seja, a volta de Cristo. Ele está falando dela. Não acontecerá. Estão ligados aí? Sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando como se fosse o que, irmãos? O próprio Deus. Preste atenção se não casa perfeitamente. Você peca, faz uma confissão auricular ao sacerdote, que por imposição das mãos do clero, do papa, do mais alto, pode dizer: teus pecados estão... Só Deus perdoa o pecado. Assenta-se no trono de Deus e faz igual a Deus. Ou então diz: não, a Bíblia diz que o dia santo é o sábado, mas nós mudamos. E acabou. A autoridade só Deus teria para fazer. Paulo combina perfeitamente isso aqui com o chifre de Daniel, ponta pequena, que tinha olhos e boca que falava arrogância. Veja como a palavra de Deus vai montando assim e formando um quebra-cabeça. E de novo, estamos diante agora dos 500 anos da Reforma Protestante, quando o protesto acaba, quando o protesto finda, e vamos estar diante outra vez de decisões importantíssimas. Eu vou passar aqui avante para encerrar com o texto de Ellen White, porque isso aí só no próximo domingo que a gente vai dar uma olhadinha mais. Vamos resumir. O texto da profetisa, numa visão que ela teve sexta-feira, 18 de janeiro de 1884, está escrito no livro Mensagem Escolhida, volume 3, página 427 e 28. Parece que ela viu isso aí ontem, né? Vi nosso povo em grande aflição. Está falando do povo adventista, o povo que decide servir a Deus e que diz: importa antes servir a Deus do que aos homens. Os ímpios se achavam ao nosso redor, zombando de nós e ameaçando destruir-nos. Eles escarneciam de nossa debilidade, desdenhavam da pequenez dos nossos números e nos insultavam com palavras destinadas a magoar profundamente. No mundo inteiro nós somos hoje 21 milhões de membros da nossa igreja. Sabe o que isso significa comparado aos 7 bilhões e 500 milhões? 0,2%. Não é nem 1%. Teríamos que crescer 5 vezes mais para chegar a ser 1%. 0,2%. Comparado ao número de habitantes do mundo. Os ímpios vão desdenhar por causa do nosso pequeno número. Acusavam-nos de assumir uma posição independente do resto de quê? Porque quando comemorar os 500 anos que o protesto acabar, que as igrejas
derem a mão ao catolicismo e ao espiritismo, formando a tríplice, a trindade do mal, os adventistas vão dizer, não, nós não concordamos. Antes pode ser via Deus do que os homens. E agora, haviam suprimido os nossos recursos para que não pudéssemos comprar ou vender e faziam alusão à nossa abjeta pobreza e condição aflitiva. Se éramos as únicas pessoas no mundo a quem o Senhor favorecia, as aparências depunham fortemente contra nós. Eles vão dizer assim, é vocês que são os abençoados? É vocês que estão fazendo certo que a Bíblia manda? Não parece não. Perseguidos, tomadas as casas de vocês, aquela igreja da Tomás Gonzaga, número, que não é aqui, gente? 508, 590, foi transformado num depósito de açúcar para os soldados do Papa, do Bispo. Entendeu? Aquele lugar lá no Jardim Baiano, que se chama de associação, aquele ali hoje lá é um quartel militar onde abriu um lugar, você não tem nada. E aí nós vamos dizer o que disse o salmista: Senhor, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há ninguém a quem eu recorra além de ti. Não temos nada. Tudo que nós temos é o Senhor. Vem logo. E aí os últimos acontecimentos vão ser rápidos e sucessivos. Porque se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. E estaremos diante do nosso Senhor. Amém, irmãos? Não é esse o nosso destino? No novo curso que a igreja vai usar, o pastor Arilton ele vem com um DVD muito interessante, são 18 lições, os ensinos de Jesus, e eu aproveitei esse fim de semana para dar uma olhadinha no DVD todo. Ele faz 5 a 10 minutos, no final de cada lição vocês vão dar o estudo bíblico usando isso aí, e no final bota no DVD do estudante e ele vê com eles um resumo. Ele termina todas elas dizendo o seguinte: Jesus prometeu que vinha nascer de Maria e veio. Prometeu que ia morrer e morreu. Prometeu que ia ressuscitar, prometeu que vai voltar. Espere. Ele fala assim, no final de cada uma, espere. E é isso que precisamos fazer. Enquanto aguardamos Ele, vivemos o seu Evangelho em amor, a fim de irmos morar na pátria celestial. Vamos cantar 560, pastor? 560. 560, cadê o sonoplasta?
pela sua coragem ter vindo. Está chovendo e mesmo assim você veio, então sua vida hoje vale o dobro, né? E foi compensado com esse estudo maravilhoso. Eu volto a pedir a vocês que façamos um esforço extra para não vir só no próximo domingo, trazer alguém. Já deixamos ali os recursos para um lanche no próximo domingo, os brindes já vieram prontinhos aí, chegamos um pouco depois, não deu para distribuir os números, teremos um sorteio no próximo domingo e nós queremos caminhar até o final desse estudo com essa alegria e aprendendo coisas espetaculares que a palavra de Deus nos traz. Mais uma vez, obrigado, nosso evangelista, irmão Felipe, pelo seu empenho e obrigado às lideranças que estão aqui das outras igrejas do distrito, aos nossos amigos convidados, que Deus abençoe a todos. Oremos. Pai Celestial, fundamenta a nossa fé em Tua Palavra, Senhor, e bota alegria no nosso coração em conhecer e compreender essa Tua Palavra que salva, que edifica, que auxilia e constrói a nossa caminhada cristã. Obrigado por ver Tua Palavra sendo anunciada e simultaneamente sendo cumprida. Nós projetamos para os nossos próximos dias ver o cumprimento de todas essas profecias bíblicas e aumentar a nossa alegria com a salvação e com o retorno glorioso de Jesus. Oramos pelos cultos nas outras igrejas que estão começando agora e o Seu nome ali seja honrado e glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Não quiser ir para casa, fica por aí, porque daqui a pouco vai começar o segundo culto, não é? Como está chovendo, você não se arrisca, fica aqui, deixa para ir depois do culto. Estou indo para a igreja de Pernambués 2, onde estamos em semana de colheita da primavera, e lá o culto é 18 horas, estamos no serviço de cântico, e eu estou chegando para pregar, se Deus permitir. Deus abençoe a todos.